Boa noite, bom dia, boa tarde a todas, todos e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à nossa primeira movimentação internacional das literaturas negras e periféricas do Instituto Gatoed, a primeira MILPIGED. Hoje estamos aqui com o poeta, professor Paulo Nunes. Vou ler aqui a mini bio dele para a gente iniciar, para ele iniciar a sua palestra, que traz aqui a temática do modernismo dentro de Belém, uma temática muito interessante que ele trabalha dentro dos seus grupos de pesquisa na Universidade da Amazônia, na UNAMA. O Paulo Nunes, ele é graduado em Letras pela UFPA, mestre em Letras, Teoria Literária pela mesma IES, doutor em Letras pela PUC Minas, é professor da Universidade da Amazônia, UNAMA, onde atua na graduação em Letras e no mestrado e no doutorado em Comunicação, Linguagens e Cultura. Tem experiência interdisciplinar, com ênfase em letras, temáticas que trabalham literatura brasileira de expressão amazônica, poesia e negritude da lusografia, literatura contemporânea. É um dos coordenadores do Grupo de Estudos Interinstitucionais UNAMA-UFPA, Narra Amazônia, Narrativas Contemporâneas da Amazônia Paraense e um dos coordenadores do projeto de pesquisa Academia do Peixe Frito, Interfaces, Jornalismo e Literatura. É ainda um dos coordenadores do projeto de pesquisa interinstitucional UMA, UEPA e UNAMA. Epístolas poéticas entre o romancista Dalcídio Jurandir e Maria de Belém Menezes. Membro da Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, poeta, autor de diversos livros, com destaque para Traço Oco, a sair pela editora Penalux. E também tem trabalhos publicados na editora Gatoed. É nosso companheiro aqui de luta e de utopia. Paulo, é um imenso prazer te ter aqui, te ter com a gente, desenvolvendo esse trabalho, entrando aqui na nossa primeira movimentação, a abertura. Seja muito bem-vindo. É um prazer gigantesco, assim, ter te conhecido e te ter com a gente. Pessoal, assim, antes do Paulo começar, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, deixem suas perguntas, que depois, em outro momento, o nosso poeta vai responder. Nós colocaremos aqui, faremos uma live com ele para ele responder essas perguntas. Não é, Paulo? Paulo, exato. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. É com você. Profundas paisagens para o poeta Hugo Caetano, Roberta Tavares. Gritavam a meu socorro os peixes asfixiados no canal, dantes, azuis e garapés, subitamente por vermes aterrados. Com esse pequeno poema dessa grande poeta contemporânea, nascida no Pará, Roberta Tavares, eu quero cumprimentar a todos, todas e todes, e dizer da minha satisfação e da minha alegria de estar aqui com vocês, partilhando dessa luta de divulgação da pletitude, da negritude, de todas as formas de resistência que a literatura pode nos proporcionar.
Eu sou professor, dentre outras disciplinas, de literaturas africanas de língua portuguesa, no curso de letras da Universidade da Amazônia. E lá, por volta de 2010, nós iniciamos a nossa primeira pesquisa na área da literatura e da negritude, numa linha teórica que se opõe à lusofonia, que a gente chama de lusografia. Nós, que estamos na América, que estamos na África, nós temos uma certa resistência para a ideia de lusofonia, uma vez que ainda há muito ranço colonialista na ideologia desse tipo de filosofia. Então, nós preferimos a lusografia como a ideia de um grande guarda-chuva, digamos assim, que abriga as literaturas as mais diversas das Áfricas, que escrevem em língua portuguesa, do Brasil e próprio Portugal. Né? Então, essa minha reflexão, eu queria dizer que eu não sou, digamos assim, um pesquisador experiente na área, né? Eu sou um iniciante quando se trata, por exemplo, de literatura, negritude e contemporaneidade, mas eu penso muito essa questão da literatura e negritude a partir do modernismo paraense. Por sinal, este ano, 2022, é o ano em que, ao comemorarmos a Semana de 22, realizada pelos hoje conhecidos modernistas em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, nós abrimos espaço para discussão do próprio modernismo ou os modernismos brasileiros e a diversidade cultural deste país. É importante essa fala no momento em que estamos vivendo, no momento em que o Brasil, através de um determinado grupo político que está no poder central, em Brasília, namora com o fascismo. Uma ideia de intolerância que tenta calar, né, os grupos subalternizados pela colonialidade, indígenas, pretos, né, os que cultuam as religiões de terreiro, os LGBTQI+. Então, toda essa discussão hoje, eu, sem muita pretensão, mas já sendo pretensioso, em certo sentido, eu quero que ela contribua, né? Que ela não seja definitiva, mas que ela contribua nesse debate. Né? E a literatura, ela é exatamente a possibilidade dessa contribuição. Então, poeticamente, quando eu comecei essa reflexão sobre literatura e negritude na UNAMA, lá por 2010, 2009, 2010, não estou lembrado exatamente, nós trouxemos para o projeto um nome poético que me remeteu às minhas aulas de geografia, que é o Gondwana. Né? O Gondwana nada mais é do que a deriva dos continentes. Né? Uma teoria que eu estudei na escola, não sei se ela ainda é válida, confesso a vocês, mas que dizia que a costa do Brasil encaixava-se exatamente na costa atlântica da África, né? E que, através de um processo geológico, houve um apartamento desses dois continentes, né? E esse apartar, essa separação, no entanto, ela não se dá, né, no campo da cultura e da literatura. Tá? Então, é através dessa poética da Gondwana, dessa ressignificação da Gondwana para o campo da literatura, que eu quero iniciar essa nossa conversa. Bem, falar de literatura e negritude, literatura negra, como queiram chamar, né, não é fácil, mas a minha abordagem é
uma forma de se ver a literatura como um sistema, né? Um sistema social. O que significa dizer um sistema? Para haver um sistema, é preciso que tenha alguém que produza a literatura, alguém que publique e faça circular essa literatura e alguém que a leia, né? Goste ou não goste dela, né? Então, esse conceito não é meu, esse conceito é o conceito do professor Antônio Cândido, emérito professor e saudoso professor da Universidade de São Paulo, né? Um crítico literário importante para a nossa área de letras, né? E nós podemos pensar a literatura em negritude como um sistema. Eu abri essa fala com um poema de Roberta Tavares, mas poderia falar aqui de Preto Michel, poderia ler um texto da Shaira Josimana, né? Quer dizer, esse povo que está aqui hoje, né, o Pelé do rap, esse povo que está produzindo, né? Esse povo que está produzindo e trazendo para a circulação social as vozes diversas das periferias de Belém. O que eu acho interessante e curioso é que talvez, e aí é que eu quero falar para vocês sobre o sistema, né? Porque o sistema ele não é o sistema apenas amparado, ancorado nessas três qualidades, produção, circulação e publicação e recepção da literatura, mas eu vejo também essa literatura em negritude no Pará como um sistema que inicia lá na década de 20 do século passado, né? Talvez esses autores que produzem hoje, quando a gente vê as batalhas de hip hop, quando a gente vê os slams reunidos, quando a gente vê uma roda de carimbó, porque ali também tem poetas que estão falando a partir da melodia, digamos assim, essencial, não gosto muito dessa palavra, mas da melodia do carimbó, né? Hibridizada do carimbó, talvez esse povo não saiba que eles têm uns avós lá 100 anos atrás, que agiram em mais de 100 anos atrás, né? Porque esse grupo, que inicia com a denominação de Vândalos do Apocalipse, depois passa a se chamar Academia dos Novos, e na década de 40, graças a Dalcídio Jurandir, passa a ser reconhecido como Academia do Peixe Frito. É um grupo lúdico, etílico, político e republicano, né? Liderado por Bruno de Menezes, constituído de cerca de 13 ou 15 integrantes, todos pretos ou indígenas ou caboclos, né? Autodidata, gente pobre, gente da periferia, que começa a produzir num momento em que Belém e Manaus disputavam a atenção na economia latino-americana, né? Como produtores da economia do látex. E aí surge a Belle Époque, há um afrancesamento das duas grandes cidades da Amazônia, Belém, a capital da Amazônia Oriental, Manaus, capital da Amazônia Ocidental, né? E há, inclusive, essa disputa boba, né? Quem é das duas que vai ser a Paris equatorial, a Paris na América, a princesinha da Belle Époque, né? Bem, a Belle Époque, como a economia do látex, elas eram altamente excludentes. Pretos, pobres, periferias, nordestinos e outros migrantes pobres, eles não conseguiram usufruir da riqueza do látex, né? Então, quando as classes médias e as elites amazônicas falam numa melancolia, o grande tempo nosso foi quando a gente tinha o ciclo da borracha, a Belle Époque. Depois, Belém não produz mais nada. Quantos de nós já ouvimos falar Belém, a cidade do já teve, né? O passado é que era bom. Então, uma melancolia, né? Uma melancolia que hoje a gente precisa criticar, né? Essa postura é uma postura que precisa ser criticada. Porque o pessoal da Academia do Peixe Frito, por exemplo, Bruno de Menezes, Abiguar Bastos, De Campos Ribeiro, Jacques Flores, né? Rodrigues Pinagé, Paulo Oliveira, eles diziam, vem cá,
Mas por que que há decadência se nós que viemos da periferia, que somos pobres, pretos, caboclos, nós não usufruímos das benesses, então não há por que haver decadência. A periferia ela continua produzindo. E quando eu digo do meu interesse fabuloso por essa geração, é porque é uma geração que praticava o jornalismo e a literatura ao mesmo tempo, né? E que mesmo com todo o sacrifício de levar o alimento para alimentar as bocas dos seus filhos em casa, eles fazem um trabalho extraordinário, né, de arregimentação e de mudança das relações de poder a partir da literatura e do jornalismo. Esse grupo ele não se nega a sentar, por exemplo, nos cafés chiques parisienses da Belém daquela época, mas eles têm claro que era preciso, era necessário arrumar um espaço que os representasse, que os acolhesse de modo mais significativo. Que espaço é esse? É principalmente o mercado Feira do Ver-o-Peso. E é em torno da figura, vocês estão vendo aqui, não dá para ver direito, vou ver se eu levanto um pouquinho. Tá aqui, ó. É em torno da figura de São Benedito, não só São Benedito católico, mas também o São Benedito, que é hibridizado como Verequete, por exemplo, né? Porque confluíam para o culto a esse santo, a esse orixá, né? Tanto umbandistas, tanto cultores das religiões de terreiro, quanto os católicos, para rezar em torno desse santo. Então, na década de 40 e 50, nós vemos que o grupo ele se reúne muito pelo interesse etnográfico e antropológico da figura de São Benedito, né? Por isso que eu brinco sempre, São Benedito acaba sendo uma espécie de patrono, né, desse grupo de escritores, de literatos. Então, por exemplo, quando na década de 40 há um decreto proibindo o funcionamento dos terreiros, os terreiros de matriz africana, eles se reúnem, eles debatem, e eles vão ao governador e conseguem reverter a situação. Então, embora eu brinque dizendo, é um grupo lúdico, etílico, é um grupo político que tem um projeto estético e um projeto sociopolítico muito bem articulado. No projeto estético, era claro, não dava mais para conviver com a literatura elitista, excludente dos parnasianos simbolistas. Embora um poeta como Bruno tenha se formado nas correntes parnasianos simbolistas, eles percebem que há uma necessidade, né, de renovação das letras. Então, aí é que, através da revista Belém Nova, iníciozinho de 23, através da publicação de um livro que, para mim, é o marco inicial, para mim, não é para todos, mas para mim é o marco inicial do modernismo em Belém, e diria até na Amazônia, que é Bailado Lunar, né? Bruno começa a fazer uma literatura diferenciada. Quando ele descreve o cotidiano das chapeleiras, que eram meninas exploradas pelo capitalismo ao fazer chapéus às madames da Belle Époque, ele já está trazendo um aspecto de denúncia em fotografar, entre aspas, em ressignificar essas personagens que até então eram invisibilizadas na literatura. E assim você vai ver a crônica de De Campos, assim você vai ver o texto jornalístico e romanesco de Dalcídio, que era, digamos assim, era um peixe fritano, como a gente diz, tardio. Assim você vai ver nos retratos de periferia que são feitos por Jacques Flores, assim você vai ver na música produzida por Tó Teixeira, porque muita gente exclui Tó Teixeira desse processo, não deve ser excluído. Tó Teixeira era um grande representante dessa geração. E como eu disse para vocês, grande parte deles, pretos, né, ou caboclos,
ou descendente de indígenas, né? Ou de imigrantes pobres que vieram do Nordeste trabalhar no Seringal e que depois foram fixados em Belém. Então, vejam, essa literatura, ela é uma literatura que faz jus a uma herança que começa lá no século XIX também, com este autor aqui. Não sei se conseguem ver. O livro se chama Serões da Mãe Preta. Essa edição é a terceira edição, que nós publicamos lá pela UNAMA, né? Infelizmente já esgotada, foi uma publicação de 2010, né? E também, por esse projeto, a gente inicia a publicação de um livro que é um marco também, que é em convênio com a Casa de Cultura Dalcídio Jurandir, os poemas impetuosos do Dalcídio Jurandir, que se desvela poeta a partir do final da década de 20. Né? Em outros projetos, e isso que eu queria dizer também, o critério para se destacar a questão de literatura e negritude, o critério que eu consegui para recortar o processo é o critério da tematização. Não precisa que o poeta, que a poeta, eles nasçam pretos, mas eles podem escrever com o olhar de quem traz as questões culturais, políticas emergentes, né, dessas formações sociais, étnico-sociais, né, para dentro da literatura. Então, você vai ver, por exemplo, isso aqui já é um outro projeto, um projeto nosso da UNAMA em convênio com o Fórum Land da UFPA Moronguetá e com o CUMA da UEPA, professora Josebel Akel Fares. Nós estamos reeditando Eneida e reeditamos aqui o seu primeiro livro, Terra Verde, o livro de 29, em que ela já traz... Veja, a Eneida era branca, a Eneida era de elite, a Eneida estudou em colégios abastados, mas ela tinha uma sensibilidade social que vai fazer com que mais tarde ela se filie ao Partido Comunista. Né? Você conhece melhor isso que eu, porque você faz parte de um grupo de estudos na UFPA, coordenado ali pela querida professora Luzia Miranda Alvarez, né? Então, a Eneida, ela já em 29 escreve, né, poemas como este poema da nossa... que descreve o cotidiano do ver-o-peso, da mulata Sabá, né? Muito interessante, muito instigante o texto, né? Ela vai dizer em dado momento, deixa eu ver se eu recupero aqui o texto da Eneida, né? Ela vai dizer em determinado momento: a senhora está rindo? Está caçoando da mulata velha? Então, por que veio me procurar? Não acredita porque é moça e é bonita, mas quando for ficando velha, vai acreditar e depois você precisa disso tudo. Olha, menina, a inveja pode matar a gente. Quantos de moças bonitas que um dia começaram a dar para trás? Aí ela vem descrevendo o cotidiano da vendedora de cheiro nesse belo poema, né, que se chama Banho de Cheiro. E ela se estende a trabalhar com essa temática. Então, veja, é uma mulher branca, abastada, mas uma mulher que tem uma sensibilidade social e política e poética que vai trazer para a cena, né, algo que até então, antes dela, antes dos acadêmicos do Peixe Frito, que são contemporâneos, nós não tínhamos esse tipo de sensibilidade de descrever esse tipo de personagem que era excluído da cena literária. Né? Aí você tem, por exemplo, também poemas como Banzo de Negro, do Dalcídio, um poema que é pouco conhecido, mas que também vai ser musicado por Gentil Pugé, e é um belo trabalho da professora Lenora Menezes Brito, filha do poeta Bruno de Menezes, que é uma dissertação de mestrado que trata desse assunto, desses intelectuais, né, e músicos. O Dalcídio escreve: negro é Oxum, vem vindo lá do mar,
Vem vindo em porão em cima do mar, em cima do mar, no mareou, no mareá, eaeou. Vem o veleiro da costa, negro banto vem de longe, veio em cima do mar, veio em cima do mar, eô, do mar, eô. Iemanjá, nossa mãe, está no fundo do mar, nossa mãe está no fundo do mar, no mar, no mar, eô, no mar, eô, e aí ele vai fazendo a descrição. Então, vejam, é uma geração que é uma geração que inicia um processo que hoje, a meu ver, se interliga e num momento histórico importante do Brasil. Porque esse tipo de literatura ele precisa ser divulgada, ela precisa ser divulgada, porque nós necessitamos necessariamente resistir, a literatura possibilita essa resistência. Resistir a essa violência que está sendo praticada, né? Você vê paramilitares associados a determinados grupos religiosos que sobem os terreiros, entram os terreiros, invadem, destroem, matam, até assassinam pessoas das religiões de matriz africana. Então, esse tipo de literatura é uma literatura forte, uma literatura intensa, que é feita por essa geração que implanta o modernismo no Pará no início da década de 20. Eu acho que nesse primeiro momento é algo que a gente poderia fixar. Eu não sei como é que a gente pode conduzir agora a conversa, Leila, você pode me provocar. Paulo, é muito interessante quando tu traz essa questão do Dalcídio Jurandir como alguém que traz a negritude na sua temática, né? Uma coisa que eu, como pesquisadora, nunca tinha me atentado, mas que a gente pode ter um trabalho muito bacana aí, né? É muito interessante como a Eneida e ele vêm, apesar de não se identificarem como pessoas negras, trazer esse momento e coisas que a gente coloca no contexto atual está muito atualizado, né? Muito atualizado. Assim, a gente precisa rever todo, trazer à tona todos esses autores. O teu trabalho é muito lindo nesse sentido também. Trazer esses autores para a gente discutir e mostrar como ele está tão próximo. Tipo, tu citou o Preto Michel, está tão próximo da escrita do Preto Michel, da Charamana Josi, né? E de várias outras pessoas que estão aí nesse momento, diante de toda essa violência que a gente está vivendo, assim, é muito interessante como a gente escuta a história da Academia do Peixe Frito, todo mundo, dentro da editora Gatard, a gente se sente bem dentro desse contexto, assim, né? Apesar de ter sido lá 100 anos atrás, a gente vivencia muito isso, né? Desde quando a gente tinha o churume literário, né? Lá no início de 2000. Então, eu queria, assim, que tu falasse um pouquinho mais, assim, do trabalho do Dalcídio Jurandir e da Eneida de Moraes, dentro desse contexto, dessa contextualização aí das críticas, né? E dessa negritude que eles traziam em seus escritos. Sim, acho que antes da gente prosseguir nessa tua provocação, que é muito importante, é preciso lembrar que o nosso trabalho, e quando eu digo nosso, esse trabalho da Academia do Peixe Frito é uma parceria UNAMA e UFPA. Eu e a professora Elane Oliveira trabalhamos do ponto de vista da literatura pela UNAMA, a professora Vânia trabalha a partir da questão da compreensão da cultura e da literatura, né? Nós já formamos alguns trabalhos de TCC na graduação em letras. Nós já formamos 6 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado e tem mais umas 2 que estão a caminho, né? Então você vai perceber que esse trabalho é um trabalho, sobretudo quando trabalha a questão da negritude, quando explora a questão da negritude, é um trabalho muito pautado no conceito de diáspora do Stuart Hall. Tá? Então, é essa literatura, né, que fixa, que ressignifica formas sociais, inclusive as religiosas, ou principalmente as religiosas, mas não só, né, que são herança
de um grupo que, trazido para cá na marra, na violência, né, consegue resistir aqui graças à cultura que produz, a capoeira, o boi-bumbá, né, as festas de santos de Irmandade de Pretos, que é muito bem explorado pelo grande mestre Vicente Salles. Vicente Salles também é um dos teóricos norteadores do nosso trabalho, assim como o norteador do nosso trabalho é o professor Aldrin Figueiredo, né? Que é uma pessoa que contribui demais conosco, sempre contribui, continua contribuindo, né? Então, o Hall é uma das pessoas, mas também o Kabengele Munanga, né? São autores que a gente traz para discutir, porque, assim, o Peixe Frito, ele se reúne quinzenalmente para estudar um autor, né? Quinzenalmente, toda sexta. É uma prática que a gente tem na UNAM, né? Então, assim, a gente estuda, né? E esse estudo é que dá a base para os nossos meninos da graduação, do mestrado, do doutorado, fazerem as suas monografias de final de curso, né? Então, primeiro, eu queria dizer isso, né? Segundo, que esse trabalho de literatura e negritude, ele é um trabalho que ganha força com duas leis de diretrizes e bases da educação que hoje estão, infelizmente, né, deixadas um tanto de lado pelo atual Ministério da Educação do Brasil, um tanto, né, mas que elas ainda estão em vigência, portanto, elas precisam ser lembradas. A 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008. Essas duas leis, elas dão uma possibilidade imensa da gente entrar na escola com esse debate e ter uma forma, digamos assim, de maior aceitabilidade. Então, se hoje, como você diz, vamos ver essa Eneida, né? Vamos ver esse Dalcídio, vamos ver em que sentido eles contribuem com aquele projeto estético-político de toda a Academia do Peixe Frito, de um Bruno de Menezes, de um De Campos Ribeiro, né? Que é um grande cronista da periferia de Belém, do Marizal. Lembrar que naquela época deles, o Marizal era um bairro de periferia, era um bairro de pretos de Belém, né? Então, a importância também é fulcral da figura de transição, uma figura de Tó Teixeira, porque o Bruno ele vem com toda a bagagem dele, do Juruna, depois da Campina, Ver o Peso, centro histórico, né? Mas o Marizal, quem aprofunda as relações do Bruno com o Marizal é o Tó, é o De Campos, né? São autores que vivenciavam essa Belém. Então, você vai encontrar lá os pregões, os moradores não, os vendedores de rua, De Campos Ribeiro, Gostosa Belém de outrora, né? Jaques Flores, em Panela de Barro, né? Vai falar, por exemplo, do que era comer peixe frito, né? E o que é comer peixe frito em Belém? Uma comida de periferia, apesar de toda... Vai falando dos peixes. Na medida em que o peixe vai ficando caro, a população pobre vai substituindo por outro peixe, mas o peixe frito, como alimentação, como forma de alimentação, não deixa de existir, né? Então, essa é como você diz, essa geração é uma geração atualíssima. É uma geração que está fazendo 100 anos, quase 100 anos, né? Mas é uma geração que está aí, está criando, está debatendo. Então, nós vamos perceber, Dalcídio, por exemplo. Dalcídio, ele pega em Belém do Grão-Pará, existe um núcleo de personagens negras, né? Manciana, né? Seu Lício, né? Então, são personagens que representam aquilo que o nosso amigo Vicente Salles já conduzia no seu trabalho, O Negro no Pará. Porque até Vicente Salles escrever, ser provocado para escrever sobre isso, né, havia um estereótipo de que a Amazônia era feita de português, índio e caboclo, a mistura desses dois, né? E o Vicente diz, não. Onde é que estão os negros? Nós não podemos ser nacionais por subtração. Os negros estão produzindo. E o que fazem esses autores como Bruno, como Eneida, como Dalcídio? Eles mostram na literatura, um Tó Teixeira na música, eles mostram
que esse povo está produzindo, está nas... Né? E se você for perceber, né, a descrição que uma Eneida faz da Feira do Ver-o-Peso naquela época é parecidíssima ainda e vivíssima como o Ver-o-Peso de hoje. Né? Então, tem toda uma força de uma literatura, como eu disse para vocês, que investe a relação de poder. Porque até então, até o modernismo, até essa Academia do Peixe Frito, até a geração da Eneida, o que você tinha, né, era uma literatura que se preocupava com as classes médias urbanas, classes médias altas. Os pobres, quando apareciam, os de periferia, quando apareciam, eram subalternizados, eram humilhados, eram colocados de lado. E esse povo coloca diferente. Né? O tom muda. E esse povo passa a frequentar o centro simbólico da cidade de Belém, através de um romance como o romance do Dalcídio, da poesia de um Bruno, da crônica de um De Campos Ribeiro, de um Jacques Flores, do poema de Rodrigues Pinagé, né? De uma literatura pulsante como o da Eneida. Né? Eneida era uma mulher fascinante, né? Uma mulher muito à frente do seu tempo. Né? Ela, inclusive, para se ver livre do patriarcado, resolve casar e depois descasa e vai embora para o Rio, porque Belém não cabe nela. Né? Quer dizer, Belém cabe nela. Ela é que parece não caber mais em Belém, porque ela se estende muito mais para além. Então, todos esses que eu citei, eles vivem a vida com sacrifício, mas são jornalistas ao mesmo tempo e são literatos. Fazem poema, fazem crônica, fazem o romance, né? Estão produzindo. Então, eu chamo a atenção, além do nosso projeto Academia do Peixe Frito, essa parceria UNAM e UFPA, eu chamo muito a atenção desses livros que nós estamos editando. Eu, pela UNAM, e a professora Josebel pela UEPA, que são as cartas da Maria de Belém com Dalcídio Jurandir. Cadê? Está por aqui, Paulo? Está por aqui. Né? As cartas, isso graças a um trabalho extraordinário, uma parceria com o Fórum Land, da UFPA, e o então deputado federal Edmilson Rodrigues, que conseguiu emenda parlamentar para publicar. Esse trabalho é um trabalho extremamente minucioso de pesquisa, tem muitos dados para conhecer Belém do início da década de 70, porque é quando as cartas começam a circular de forma mais franca entre Belém e Rio de Janeiro, o Dalcídio em Laranjeiras, morando no Rio de Janeiro, Maria de Belém na casa João Diogo 26, que o nosso prefeito, muito sensível, anunciou semana passada que está desapropriando para bem público e transformando a casa João Diogo 26, onde morou o Bruno de Menezes, na casa do Memorial do Modernismo no Pará, o que nos deixa muito satisfeitos, né? Então, esse projeto é um projeto Epístolas Poéticas. Eu, professora Josebel, coordenamos, né? E é uma parceria também que se estende ao Moronguetá Fórum Land, da UFPA, né? E graças também à aquiescência do nosso querido Armando, da Pacatatu, e do professor que está prefeito, Edmilson Rodrigues. Né? Afora isso, nós temos também esta publicação, vou até fazer chegar às tuas mãos, Leila, que é a coletânea dos estudos da Academia do Peixe Frito, feito por graduandos da UNAM e da UFPA, né, mestrandos e doutorandos, né, dos nossos grupos de pesquisa. Já saiu esse material aqui, vou fazer chegar às suas mãos. E é isso, fazer, inclusive, para que haja um diálogo histórico, fazer com que esses textos dessa geração da década de 20 do século passado cheguem à geração da década de 20 do século 21. Porque eu acho que esse diálogo ele é fundamental para não pensarmos que estamos começando do zero. Há um processo histórico que se deu de Bruno de Menezes e sua geração até os dias de hoje. Eu acho que isso é fundamental a gente reiterar. Tá certo, Leila? Tá certo. Uma longa caminhada. Sim. Sim, todo um processo histórico que trouxe a voz da periferia, Sim. não é? Para os livros. E que precisa, assim, eu faço questão de reforçar que
A gente precisa, sim, trazer à tona todos esses poetas que, apesar de tudo, não são conhecidos. Todos esses Isso. escritores e poetas. Aí eu queria te fazer uma provocação aqui, nesses últimos 10 minutos que a gente tem, Uhum. dentro de todo esse contexto, e o Paulo Nunes, poeta, e essas poesias aí que arrebentam quando a gente lê, como é, como fica, como Antes de eu falar do sai. Paulo Nunes Poeta, eu queria te ler um pedaço de um trecho de um branco. Como eu disse para vocês, não é a questão da cor da pele que faz com que a literatura esteja fora da negritude. Mas veja só, Nazareno Torino, ele escreve a cor da pele curtida na dor. Ele diz: a cor, a pele curtida na dor, transpirando amor, é emblema, salgado ao relento, esticada no vento é poema. Anjos de alvas plumas, ruminando o arco-íris, por quê? Estrelas no céu, a identidade solidão, por quê? Profetas da terra, a milenar segregação. Os poros de todos os corpos humanos se abrem e se fecham em sístoles semelhantes. Todos absorvem o mesmo oxigênio, sustentando e nutrindo moléculas iguais. Então, por quê? Onde está o bisturi da inteligência que não corta a placenta do horizonte para o nascer de uma aurora tardia? Então, vejam, é um poeta branco, mas cristão, socialista, né? Tem esse movimento que vai perceber as questões do sofrimento dessa camada da população. Eu, poeta, não é? É, eu tenho um trabalho que eu até prometi ao Gato Ed, disse, eu tenho uma pequena antologia de poemas de negritude, né? Eu ainda estou amadurecendo isso, porque eu acho que a temática é uma temática delicada, e ela precisa necessariamente de um trabalho estético elaborado e reelaborado, né? A minha, digamos assim, a minha formação, ela é uma formação que está atravessada sempre pela palavra. Ou ela é a palavra em estado de poesia, de metáfora, quando eu sou poeta, e eu sou poeta nas horas vagas, porque eu sou um professor pesquisador, né? Então, é uma outra faceta de usar a palavra. É a palavra em estado de diálogo dialético do ensinar, aprender e ensinar, né? Então, você vai perceber em Traço Oco, por exemplo, que é o meu livro mais badalado, porque ele acabou sendo escolhido em 2018 como um dos 45 livros finalistas do Prêmio Oceano de Língua Portuguesa, nos 7 países, né? Para mim foi uma surpresa, eu juro para vocês, eu não esperava, mas a Penalux conseguiu fazer com que esse livro chegasse a diversos países de língua portuguesa e recebesse essa comenda, que para mim já é um prêmio em si, eu não precisava ser o finalista, né? Mas para mim... E lá, por exemplo, eu trabalho com um poema que eu faço uma sagração à pretitude do meu avô, Nelly, né? Que era sapateiro. Meu avô preto, meu avô com quem eu aprendi muita coisa do meu trabalho de poeta, eu aprendi vendo o meu avô fazer sapatos. Porque fazer sapatos é necessário que você tenha mas muita disciplina, né? O fazer sapatos significa trabalhar com disciplina, trabalhar dura e arduamente. E eu aprendi também no silêncio, né? E no exercício de perfeccionismo do meu avô ao fazer sapatos. Isso hoje é difícil de alguém entender, porque, por exemplo, a minha geração, eu estou chegando aos 60, né? A minha geração era pobre, nós éramos pobres, eu não tinha condições de ter um Vulcabras ou um Vulcalite, como a classe média usava. Naquela época, a gente só podia usar sapato de couro para ir para a escola, né? Mesmo a escola pública, né? Então, o que meu avô fazia? O meu avô tirava o molde dos nossos pés e cada neto tinha o seu sapato. E fazer esse sapato, eu descrevo lá naquele poema, O Avô Sapateiro, né? Então, de vez em quando pulula essa minha formação
digamos assim, de DNA, né? Por parte da minha mãe, meus avós vieram da Andaluzia, eram agricultores, muito provavelmente vieram trabalhar na estrada de ferro de Bragança, não deu certo, vieram para Belém e sobreviviam vendendo frutas, eram tendeiros, né? Eram vendedores de fruta, vendedores de açaí, vendiam açaí na esquina, né? Da parte do meu pai, meu bisavô era português, judeu português, que casou com uma índia Aruã, né, lá no Marajó, e por parte desse mesmo meu pai tem esse meu avô, o meu avô, pai do papai, que era esse preto, um preto cheiroso, pachola, um preto que sabia como poucos usar uma mutamba na cabeça, um extrato, ele não usava nenhum tipo de perfume artificial, ele usava extratos feitos por uma vizinha nossa no Marizal, nós morávamos no Marizal, naquela época o Marizal era possível que a gente morasse, né? Ainda era um bairro pobre, não tinha asfalto, e assim, vovô era um nego daqueles que entrava no ônibus, a gente sentia a presença dele, porque ele cheirava muito, ele era muito, e era uma figura, uma grande figura. Então, se você for ler minha poesia, quer saber a minha biografia, leia minha poesia. Eu não gosto muito de falar, viu, Leila? Porque eu sou meio encabulado para falar disso. Mas é isso que eu digo. Quer conhecer o Paulo Nunes, seus amores, seus afetos, suas dificuldades, seu DNA, leia minha poesia. Né? E ela está aí para quem quiser ler a trilogia de Belém, Banho de Chuva, Mosquito que Engoliu o Boi e Baú de Bem-Querer, que são livros que, digamos assim, o Banho de Chuva já esgotou 7 edições, não é? E os outros já esgotaram 2 edições. Então, eu estou produzindo. Na época que o magistério dá um tempo, a gente ou lê algo para dar prazer ou produz poema. Tá certo, Leila? Tá certo. E que bom que o magistério dá esse tempo para esse poeta. Sim, sim. Eu posso dizer para você que eu sou hoje um professor privilegiado, já fui carregador de piano, no sentido de que eu sou, então, um privilegiado, porque eu tenho poucas turmas na graduação, né? E poucas turmas no mestrado, na verdade, uma turma no mestrado ou no doutorado por semestre, né? E conduzo as pesquisas. Aí sim, isso toma muito tempo da gente. Conduzir pesquisa, ajudar a dinamizar e coordenar grupos de pesquisa. E eu participo de 3 diretamente, como coordenador, e participo de outros como participante, como pessoa que ajuda a debater, a questionar, né? Ainda semana passada eu estive na PUC de Minas, no debate sobre a semana PUC Minas, desculpa, PUC de São Paulo, na semana de 22, levando o que a Amazônia contribuiu nesse processo, né? E há 15 dias atrás eu estive na Universidade de Sevilha. Falei para os alunos do curso de galego e de português sobre a importância da Amazônia, da Academia do Peixe Frito, para o modernismo brasileiro. E é isso que a gente faz, né? É a possibilidade que a gente tem de conduzir esse processo. Sobra tempo, sim. A gente se organizando direitinho, sobra tempo. Que bom, Paulo. Paulo, muito obrigada. Infelizmente, tem que encerrar essa aula maravilhosa. Eu queria que durasse aqui, mas teremos outras oportunidades, tenho certeza, Com certeza. né, de trazer o teu trabalho mais uma vez aqui para nós. Eu quero te agradecer muito a disponibilidade. Quero chamar as pessoas para que curtam o nosso vídeo. Ah, eu quero te pedir que diga onde conseguir os livros, onde comprar os livros, né? Onde ter acesso a eles. Livros estão na livraria Pacatatu, que fica na Bernal do Couto, ao lado do Mercado de Santa Luzia, né? É lá que eles estão sendo vendidos, tá bom? A Pacatatu ela entrega em casa. Basta entrar lá no site, eles entregam em casa por uma taxa que eu não sei qual é, né? Tá. Então, é um trabalho muito bem feito pelo professor Armando, uma grande editora
que nos orgulha, da Amazônia brasileira inteira, né? Uma livraria tímida, mas que tem um acervo muito bom sobre a Amazônia, eu recomendo. E eu queria que você, se fosse possível, Leila, socializasse com os seus ouvintes, com os seus espectadores, o link do nosso documentário. O Sim, documentário que é sim. dirigido pela professora Vânia Torres e por mim, que se chama Geração Peixe Frito, que está no YouTube, né? Esse documentário, ele ajuda a ampliar muito a visão que a gente tem sobre essa literatura de periferia e literatura em negritude, tá bom? Sim, vai entrar em todo, na nossa descrição, vai entrar todos os links, todos os acessos possíveis para conhecerem melhor o Paulo Nunes, melhor os teus trabalhos de pesquisa, tudo. Paulo, muito obrigada. Eu quero convidar todo mundo para ficar de olho na nossa programação, tá? Que é o dia todo, 14, 15, 16, os 3 dias, o dia todo de programação, palestras e mesas. Muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, comentar e compartilhar. Muito obrigada a todas, todos e todos. Muito obrigada, Paulo. Tá, eu queria agradecer, como tu sabes, a minha agenda ela é uma agenda cheia, ela é uma agenda, graças a Sim, Deus, cheia, mas eu não poderia deixar de, de contribuir contigo, porque eu respeito muito o teu trabalho, eu respeito muito o trabalho de vocês, da Gato Ed, e todas as ramificações que vêm daí. Portanto, se tiver condições e quiserem fazer perguntas, eu as responderei por e-mail, tá bom? Um grande abraço e fiquem aí com essas conversas, procurem os textos dessa galera, dessa rapaziada toda que está produzindo literatura aí, Carlos Correia Santos, tem belos textos do Alfredo Garcia, também de negritude, Chara Josimana, né? Preto Michel, tem vários autores que estão produzindo, a Roberta, e tem outros que não são da negritude que estão produzindo a bela literatura. O século XXI, pelo que eu tenho visto, é o século das mulheres poetas nessa cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. sim. Tchau. Tchau. Muito obrigada, Paulo.